Mas para quem quer ser um reformador, ou quem se julga reformador, Neemias é o livro para a gente estudar, amém? Porque é uma reforma espiritual. Vamos dar uma lida no versículo 1. Foi grande, porém, um clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Estão me acompanhando aí? Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Verso 4. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras, sobre as nossas vinhas, e no entanto nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Está acompanhando agora o verso 8? Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as vossas terras, vossas vinhas, vossos olivais, suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Amém? Esse texto ele é muito interessante porque ele revela um Neemias muito corajoso. Muito corajoso. Tem alguns aspectos que a gente precisa compreender sobre esse capítulo 5, na verdade sobre o livro de Neemias, que são muito interessantes. Primeiro, é que o livro de Neemias é um livro de reforma, ok? Um livro de reforma em que aspecto? Em todos os aspectos que vocês imaginarem. É um livro que fala de uma reforma religiosa, uma reforma política, uma reforma nacional, ou seja, nesses aspectos todos juntos, né? E um livro que fala de reformas pessoais também. Por que reformas pessoais? Porque ele confronta as pessoas baseados naquilo que eles estão fazendo. Não é um confronto, simplesmente um confronto aberto, onde ele fala de forma generalizada às pessoas. Não, ele fala baseado nos pecados. Então, quando a gente fala contra os pecados de alguém, então a gente atinge a pessoa pessoalmente. Por quê? Porque quando alguém está pregando e alguém fala exatamente o pecado que aquela pessoa comete, embora tenham 10 que façam a mesma coisa, uma das coisas que vem à mente de quem está ouvindo ou sendo confrontado é: alguém falou de mim para ele, né? Alguém falou do que eu fiz. Aí a pessoa fica toda ali contrariada e começa a pensar: será que foi minha esposa? Será que foi meu marido? Será que foram meus filhos? Aí a pessoa fica pensando, né? Assim que acontece. Nunca aconteceu com vocês, né? Porque vocês não pecam, mas com os outros, isso aí acontece demais. Contaram minha vida. E aí a pessoa fica toda contrariada. Então Neemias ele tinha Neemias 5. Neemias tinha esse modo, né, esse método do confronto do pecado. Então, como eu estava falando, é um livro, em primeiro lugar, de oração. É um livro que começa com oração por Jerusalém.
Começa com Neemias orando pela cidade. E no decorrer do livro todo você vê Neemias orando ou intercedendo pela cidade, ou confrontando as pessoas, convocando as pessoas também a uma reforma, na verdade, do país Israel e não só da cidade. Mas a gente fala Jerusalém em particular porque além dele mencionar Jerusalém é a capital de Israel, né? É a verdadeira capital de Israel até hoje, né? Então ele é um livro que é focado nisso, né? Então não adianta a gente tentar falar de reforma, como a gente ouve, por exemplo, hoje, os políticos falando, né? Reforma, como é que é o nome? Reforma tributária, reforma da Previdência, tal, e assim várias reformas que precisam ser feitas, né? Há quem diga que há um parlamento no Brasil nesse momento, um parlamento reformista que quer reformar. O Bolsonaro é um presidente reformista, quer fazer reformas. Os ministros são ministros reformistas, querem fazer reformas. Mas uma reforma duradoura, uma reforma que faz sentido e que realmente reforma, ela precisa ter o envolvimento da igreja também. Se não tiver envolvimento da igreja, aí as reformas elas vão refletir nos interesses pessoais de quem? Dos próprios políticos. Eles vão reformar apenas as coisas que não tocam neles, ou eles vão deixar brechas para coisas que eles podem, ou que só eles sabem trilhar nesses caminhos, tal. Aquelas coisas que a gente conhece muito bem que acontece no Brasil, mas não só aqui. Onde tem homem na política, acontece isso. Essa aqui é a verdade, tá? Por que a igreja tem que estar envolvida nisso? Porque a igreja, irmãos, ela confronta no pecado. O cristianismo, ele confronta no pecado, coloca o dedo na ferida e confronta a pessoa e diz assim: mas você está fazendo isso, você está mudando a lei, você está incluindo esse artigo novo nesse projeto aí, porque você está vendo os seus próprios interesses. Irmãos, só a igreja para fazer uma coisa dessas. Só o cristianismo, só Jesus nos ensinou a fazer isso. Jesus fazia isso com os fariseus. Então Jesus nos ensinou a fazer isso, ok? O Neemias, ele tinha, você sabe que ele tinha um cargo muito importante na Pérsia, e na verdade ele resolveu abrir mão da função dele e do salário dele. Ele abriu mão da posição que ele tinha no reino. Para quê? Para reformar o país, para reconstruir os muros de Jerusalém, para reformar a cidade. Então ele passa de um cara bem pago e bem posicionado para um cara que não ganhava mais nada. Agora ele fazia um trabalho de graça e fazia um trabalho que era muito complicado para alguém fazer, porque era muito criticado, né? Ele era muito criticado, algumas pessoas o viam mal, não gostavam do que ele fazia. Talvez outros vieram a dizer: mas quem ele está pensando que ele é? A gente sabe que as pessoas são assim, né? A gente começa num projeto, aí daqui a pouco começam a nascer outras pessoas, uma nova geração, que não sabe mais como a coisa começou, como o projeto começou, e começa a desconhecer os líderes, os anciãos, quem começou. Isso acontece, irmãos. Você vê, por exemplo, Moisés, o exemplo de Moisés, tira o povo do Egito. Mas foi Deus que tirou, ok, Deus e Moisés, né? Tem até aquela discussão lá no monte de quem era o povo, era de Moisés ou era de Deus. Aí Deus joga para Moisés, Moisés joga para Deus, começa aquela discussão, né? Então era um povo de Moisés e era um povo de Deus. Esse mesmo povo de Moisés, do líder e do Deus do Deus de Moisés, foi um povo que veio a criticar ele depois um povo que critica Arão. E aí você não quer que a gente critique, por exemplo, os cristãos acabam criticando Lutero, acabam criticando Calvino, nós acabamos criticando os pastores, nossos próprios pastores, nossas próprias lideranças,
Nós somos muito críticos, e quanto mais tempo a gente passa sem contato com a fonte, com o princípio, onde nós nascemos, quanto menos nós estudamos a nossa história, mais distante da verdade nós ficamos. Aí a gente começa a criticar. Ah, mas porque Lutero foi um antissemita. Ok, Lutero foi um antissemita? Sim. Mas ele só fez besteira? Não. Ele fez coisas muito importantes e muito interessantes. E Calvino, da mesma forma, fez coisas muito importantes. É de ser criticado em alguns pontos? Claro, todo ser humano é. Mas a gente não vai jamais, a gente não pode abandonar aquilo que foi feito de bom em detrimento de algumas coisas ruins. A gente não pode fazer isso, irmãos. A gente tem que pegar todas as coisas e ficar com o que é bom. Senão a gente se torna críticos, né? Neemias era um cara passível disso, de críticas e de falações, de motins, de tantas coisas. Ele era passível. Por quê? Porque ele era um líder voluntário. Líderes voluntários são as pessoas que passam por isso. São as pessoas mais passíveis de passar por isso. Líderes voluntários. Pessoas que resolveram exercer cargos maiores do que o salário que lhes é pago. Por exemplo, o presidente da República, qualquer presidente, se ele não rouba para ganhar milhões, então ele é muito passível desse tipo de crítica, porque ele se torna um voluntário. O salário do presidente é de mais ou menos 30 e poucos mil reais. Ganha muito menos do que empresários, do que muitos empresários, diga-se de passagem, né? Muitos empresários ganham muito mais do que presidentes da República. A gente sabe de histórias que tem assessores parlamentares que ganham mais do que o presidente da República, juízes que ganham mais do que o presidente da República, mas nenhum desses cargos que eu citei para vocês tem mais problemas do que o do presidente da República. Os presidentes têm mais problemas do que todas as pessoas do país, porque eles têm todos os problemas sobre eles. Então é um cargo voluntário. Embora a gente diga, não, mas tem muito poder, tem muito dinheiro, não sei o que, mas é muito pesado. Pessoas que exercem cargos voluntários, eles envelhecem muito rápido. Não é verdade? Presidentes envelhecem muito rápido. Eles entram, você pode pegar uma foto de um presidente no ano que ele começou o mandato e pega uma foto dele 4 anos depois. Aí agora pegue uma foto sua no mesmo ano que o presidente começou e uma foto sua 4 anos depois. Veja o quanto o presidente envelheceu muito mais do que você, né? O presidente envelhece muito mais rápido. Governadores envelhecem muito mais rápido, né? E essas pessoas que sofrem assim envelhecem muito mais rápido. Então Neemias com certeza envelheceu muito mais rápido por causa do estresse, por causa das dificuldades que ele enfrentou, das guerras que ele teve que travar, né? Mas Neemias, contudo, ele era um cara muito sábio. Ele era muito experimentado, mas fundamentalmente ele era muito dedicado à oração. E esse era o ponto forte de Neemias. Neemias, no capítulo 4, ele enfrenta uma ameaça de ataque. Como ele enfrenta a ameaça de ataque do capítulo 4? Com medidas defensivas. Dizem que a melhor defesa é um bom ataque, né? Que já vem defendendo de lá, quando dá um contra-ataque do inimigo, no caso do futebol, do adversário, ele já vem se defendendo desde o ataque. Os atacantes são os primeiros defensores do time. Mas dizem também que o melhor ataque é uma boa defesa, porque uma boa defesa, ela sabe se defender e ao mesmo tempo ela liga a um ataque. Neemias fazia isso. Sem o conceito que nós temos hoje, ele fazia isso. Ele sabia que uma boa defesa, ele era um princípio de um bom ataque. No nosso caso, a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus também disse para Pedro e para os apóstolos que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Agora vamos pegar uma cola e juntar esses dois versículos, certo?
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá para onde? Para a casa dele. E Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A porta do inferno é o quê? A porta da casa do capiroto, né? Que fugiu por causa da nossa resistência a ele. Então, um bom ataque contra as portas do inferno começa com a nossa resistência a Satanás. Resistir ao diabo não é ter medo dele e ficar se protegendo, se cobrindo. Não, é exercer resistência contra ele. Exercer resistência. Confrontá-lo. Ser resistente. Ok? Não é ignorar, não é ignoreis o diabo e ele fugirá de vós. Não, é resistir. Se o diabo está falando, você, pau nele, em nome de Jesus. Não é assim que a gente dá nele? No nome de Jesus. Em nome de Jesus a gente resiste. Se ele está te tentando, você usa o nome de Jesus e ataca. O que ele vai fazer? Fugir. É assim que a Bíblia diz. E em seguida você vira igreja. Então a gente tem dois níveis. O primeiro nível é pessoal, que é de resistir. E o segundo nível é coletivo, que é de atacar. Ok? Então, nós precisamos resistir no individual e atacar no coletivo. Você não pode ir sozinho na porta do inferno, mas nós devemos ir como igreja, é o que Jesus disse para Pedro. Nós devemos ir como igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é contra Rafael, não é contra Paulo, não é contra Jesus, não. É contra a igreja que não vai resistir. Amém? Ok? Amém? Então, Neemias ele sabia disso. Uma boa defesa era um princípio de um ataque vitorioso. Ok? Em segundo lugar, Neemias ele enfrenta, no capítulo 5, que é o que nós lemos, nós vamos discutir um pouco mais, ele enfrenta uma desunião que havia no meio do povo com franqueza. Ele foi muito franco com o povo de Israel. Nós vamos ler isso já, versículo a versículo. Ele usa a franqueza, ele usa o confronto, ele usa a verdade. Franqueza é verdade, diga verdade. Franqueza é verdade. Se você não usa a verdade para falar com seus, seja seus funcionários, seus amigos, seus colegas, seus parentes, seus superiores, se você não usa de franqueza, você é uma pessoa falsa. Se você é uma pessoa falsa, você não é digno de confiança. A gente precisa usar de franqueza, ou seja, falar a verdade, dizer o que está acontecendo. Falar a verdade, irmãos, não é aquilo que muita gente diz. Tipo assim, tem gente que diz assim: não, eu só falo a verdade. Tipo assim, arrogante, né? Que gosta de dizer a verdade na cara. Não, não é isso. Falar a verdade é ser verdadeiro, é falar a verdade mesmo, não é dar lição de moral nos outros. Lição de moral é uma coisa, falar a verdade é outra, ser franco é outra. Então a gente precisa aprender a ser francos, falar a verdade, dizer o que estamos sentindo e dizer às pessoas qual o discernimento espiritual que nós temos a respeito de tal assunto, que foi o que Neemias fez. Ele usa de discernimento espiritual porque era um cara que orava. E porque ele orava, o que ele falava era bem interpretado e bem ouvido. Amém? E falsidades, acusações, no final do capítulo, ele confronta isso com coragem, com discernimento, coragem. Ele era um cara muito corajoso. Ele não tinha apenas os inimigos de Israel contra ele, ele tinha pessoas do próprio acampamento contra ele. Então ele lidava com defraudação, ele lidava com ataques do inimigo. Lá no capítulo 5, antes da gente entrar exatamente no âmago desses versículos, eu queria explicar mais ou menos o que estava acontecendo.
Eles estavam reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém. Ok? Depois você pode dar uma lida no livro de Neemias, ele é bem pequeno, tem só 13 capítulos. Eles estavam reconstruindo os muros da cidade. Mas era só isso? Não. Eles estavam construindo uma nova nação. Era isso que eles estavam fazendo. Lembram que nós falamos naquele domingo da escola da família? De reconstruir uma nação. Por que Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Por que Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação? Na verdade, Deus estava querendo dizer que faria dele uma nação, né? Só que como colocou o nome grande dentro, então às vezes a gente não entende o completo, não tem a completa interpretação do versículo. Deus disse para Abraão que faria dele uma nação, uma nova nação, mas não qualquer nação, uma grande nova nação. Não uma nação nova grande, porque Israel não é grande, e Israel não tem muitos habitantes, mas Israel é uma pequena, mas grande nação. O maior número de prêmios Nobel de ciências estão nas mãos dos judeus. Ciências, matemática, desenvolvimento, um monte de coisa, na mão dos judeus. Um país pequenininho, que tem esse tanto de prêmios. Um país riquíssimo, super pequeno, mas riquíssimo. Parece que do tamanho do Sergipe, eu não tenho certeza da informação, mas parece que é do tamanho do Sergipe. Mas riquíssimo. Imagina se o Sergipe fosse mais rico do que o Brasil inteiro, né? Nem São Paulo é mais rico do que o resto do Brasil somado, porque São Paulo é um grande polo, né? Mas São Paulo sozinha não é mais rica do que o resto do país inteiro. Israel sozinha é muito rica, irmãos. Proporcionalmente, Israel tem um PIB maior do que o do Brasil, proporcionalmente, baseado no que Israel produz e do tamanho do país, comparado com o Brasil, o que o Brasil produz e o tamanho da nossa nação, por exemplo. Então Deus cumpriu a promessa dele a Abraão? Cumpriu. Fez uma grande nação de Israel. Em Neemias, Deus começa a reformar a nação. Por quê? Eles estavam exilados ainda pelo Império Persa. Eles vêm de um exílio babilônio, ok? Eles ainda estavam sob domínio persa. O que acontece é que dentro desse exílio, os judeus eles eram de certa forma livres para fazer as suas coisas. Eles eram exilados, mas eles não eram escravos. Consegue entender essa diferença? Eles tinham liberdade, por exemplo, liberdade de culto, e eles tinham liberdade cultural. Salmo 137. Os dominadores estão pedindo para os judeus cantarem as suas canções, porque eles cantavam canções de saudade de Sião, com saudade de Sião, à beira do rio Quebar. O que é isso? Isso é liberdade cultural. Eles tinham liberdade de cantar as suas canções na sua língua. No exílio babilônico, Israel começa a escrever o Talmud, que é a interpretação rabínica dos livros da Torá. Então eles começam a escrever. O que é isso, irmão? Isso é liberdade educacional. Porque basicamente nessa época de Neemias, todo judeu adulto era professor de Bíblia. A gente vai já ver esse aspecto aqui. Praticamente cada adulto em Israel era um professor. Já pensou se todos os crentes fossem professores de Bíblia? Esse é o ideal. Esse é o pensamento de Jesus, quando ele diz que todos aqueles discípulos deveriam ir fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar aquilo que eles estavam aprendendo com Jesus. Entenderam? Então, o ideal é que todo cristão seja um professor bíblico, todo cristão maduro seja um professor de Bíblia, seja um cristão experiente. Seja hoje na escola de líderes, nós estamos hoje na quarta-feira, aula de amanhã, vai ser a aula de
células e lares de paz, preparando para a liderança, né? A maioria de nós já passou por isso. Por que não lidera uma célula? Deveria estar liderando, deveria ser um líder de lar de paz, deveria pedir, a gente pode fazer célula, tal, a gente precisa de um treinamento, uma reciclagem, aquela coisa toda, mas na hora que faz, ainda faz errado, faz do jeito errado, faz no dia, na hora errada, acaba fazendo a coisa errada. Por quê? Porque não é maduro. Nessa época, todo judeu adulto era um professor de Bíblia. Isso é um aspecto muito importante. Então, eles estavam reconstruindo esses muros, e lá no capítulo 4, eles começam a ser confrontados. E já vinham sendo confrontados por uma dupla de malas, chamados Sambalate e Tobias, uma dupla de malas. Depois leia sobre eles, tá? E eles ficam mandando recadinhos, o povo de Israel, e diz que os muros que eles vão construir vai cair, não vai dar nada certo, eles são os fracassados e tal, e começa a juntar, eles mandam recados para outros reinos, e eles querem convencê-los de atacar Jerusalém, para que eles não continuem, não consigam continuar a construção dos muros. Até o capítulo 5, os judeus que estavam reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém, eles já tinham construído a muralha inteira, mas até meia altura. Ok? Então qual foi a tática deles? Não foi de levantar uma parte inteira, outra parte inteira, não. Eles levantaram o muro todo ao redor até a metade da altura. E eles começaram a cansar. Os inimigos começaram a ver que eles estavam cansando. Por que eles cansaram? Porque eles estavam vindo de um exílio e tinham sido liberados para reconstruir esses muros. Nesse momento que eles são liberados para reconstruir esses muros, eles têm os seus terrenos de volta, suas propriedades, começam a fazer as suas culturas. Cultura que eu faço é plantando trigo, criando cabra, aquela coisa toda que o judeu faz, né? Que os judeus faziam naquela época, né? Hoje eles não fazem isso de maneira manual, é muito avançado. Então, o problema que eles tinham eles estavam trabalhando muito e não tinham tempo para cuidar das suas coisas particulares. Isso é um problema. Quando a gente tem muita coisa para fazer, então o nosso nível de estresse fica muito alto. E quando você tem muita coisa para fazer e tem pouco tempo para fazer essas coisas, então o teu nível de insatisfação ele passa a ser muito alto. Então você tem estresse e insatisfação muito altos. Agora some a isso dívidas financeiras. Agora você tem muita coisa para fazer, você tem pouco tempo para fazer todas essas coisas e você tem muitas dívidas. Isso é uma receita perfeita para suicídio. Eles começam a ter problemas. Tem mais um ingrediente agora. Os inimigos começaram a mandar recados dizendo que iam invadir a cidade. Agora é problema. O que Neemias faz? Nesse momento, Neemias dá a seguinte instrução para eles: todos vão trabalhar com uma mão pegando na sua ferramenta e com outra mão na espada. Ele pega uma parte da população e coloca dentro dos muros com lanças escondidos. Então já não era mais todo mundo trabalhando, já tinha uma parte que estava agora só para proteção. De noite eles guardavam a cidade e de dia eles trabalhavam. Eu já cansei só de falar do tamanho da dificuldade que eles têm. Está parecendo o nosso Brasil de agora, não está? Irmãos, parece que a gente está precisando, está quebrando pedra com uma mão e com a outra mão na intercessão e na oração. Porque o comunismo e o socialismo disfarçado aí nesses partidos políticos estão, todo dia não deixa a gente descansar, nenhum segundo eles deixam a gente descansar.
manda recado, manda ameaça, conta mentira, faz um monte de coisa, e a gente tentando construir uma nação e ainda tendo que lutar contra isso. E tanta coisa para fazer, porque a impressão que dá dentro desse furacão todo é que o mundo todo está contra nós. E na verdade está. O mundo todo que está sob regência de Satanás está contra qualquer pessoa que está tentando fazer o bem para uma nação, seja para o Brasil ou seja para Israel nessa época. Parece que está tudo desabando na cabeça de quem está tentando fazer uma coisa boa. Parece que fazer a coisa boa é mais difícil do que fazer a coisa ruim. Não parece? Parece que quando a gente vai fazer a coisa ruim, a gente acha tanto amigo, né? Tanta gente para ajudar, parece que é tudo mais fácil. O que a gente digita no Google já aparece, o que a gente procura no YouTube já está lá sugerido. Mas quando a coisa é boa para a gente fazer, é uma dificuldade. E a gente fica com tanta coisa que parece que tem um mundo desabando na cabeça da gente. Era isso que Neemias e o povo de Israel estavam enfrentando. A gente entra então no versículo 1 do capítulo 5 e nós lemos de novo, lê comigo. Foi grande, porém, um clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Que povo é esse que estava reclamando contra os judeus? O próprio povo de Israel. Contra os judeus, seus irmãos. O povo de Israel, que estava construindo, também tinha uma parte da população que era rica. E essas pessoas começaram a emprestar dinheiro com juros exorbitantes para quem estava trabalhando. Veja bem, quem estava trabalhando ou trabalhava ou cuidava das suas coisas, não é? Ou a gente trabalha ou a gente cuida das nossas coisas particulares. Agora, quando você está construindo uma nação, como nós estamos fazendo no Brasil agora, como Neemias estava fazendo, então, ou você cuida da sua vida particular, ou você cuida da nação. Nesse momento eles estavam todos cuidando da nação. E quem estava cuidando da nação estava construindo um muro. E portanto, a sua plantação estava a desejar. As suas criações de animais estavam a desejar também. Os animais não comiam mais bem, os animais morriam, vinha um ladrão e roubava. As plantações secavam porque não tinha mais tanto tempo para regar, porque a gente estava construindo o muro o tempo todo. Então não tinha mais como regar, então se não tinha como regar a gente perdia. Então não tinha mais comida, porque não tinham animais saudáveis e não tinha mais plantações boas. O que alguns judeus começam a fazer? Eles começam a recorrer a empréstimos. Versículo 2. Havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas. Isso é um relato de Neemias dizendo, tá? Falando para nós agora o que ele estava ouvindo. Havia os que diziam, somos muitos nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. As pessoas pedindo para Neemias, nós estamos construindo um muro, nos dê comida, a gente está precisando. Porque nós abandonamos as nossas coisas para a construção do muro. Versículo 3, também houve os que diziam, as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas hipotecamos, para tomarmos trigo nesta fome. Ou seja, você entendeu, né? Não precisa explicar muito. A gente teve que hipotecar o que tínhamos para poder comer, porque não tinha mais dinheiro. O próximo versículo, houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei. Se lembra que eles ainda estavam sob domínio persa, ok? Então, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras, sobre as nossas vinhas. Então, eles tinham que pagar, embora eles tinham voltado para suas terras, eles tinham que pagar o IPTU, certo? O imposto, o tributo por aquela terra. E o tributo, quando eles falam vinha, é o tributo, os impostos de ICMS, né? O ISS, os impostos sobre o trabalho, sobre o serviço executado, sobre a produção daquelas famílias. Então, tudo como é hoje
em qualquer lugar. Se você vende, você paga imposto. Se você produz, você paga imposto. Se você trabalha, você paga imposto. Então, cada coisa tem o seu imposto. IPI, ICMS, ISS, cada um tem o seu imposto diferenciado. E se você mora numa casa, você paga IPTU, então tem o imposto da casa. Se você tem um carro, você paga o seu IPVA, então tem o seu imposto, né? Tudo tem imposto. O povo de Israel também tinha o seu imposto, que era pago para o rei. Só que eles tinham pego dinheiro emprestado, tinham tomado dinheiro emprestado para pagar o imposto, irmãos. Isso aqui é o fim da linha de qualquer sociedade. Na verdade, eu vou diminuir a amplitude. Esse é o fim da linha de qualquer família. Esse é o fim da linha de qualquer pessoa. Quando você pega empréstimo para pagar imposto, é porque você está num buraco. Por quê? Porque o imposto, ele tem que vir de uma riqueza. O imposto, ele tem que ser originário de uma riqueza, de um bem. Por exemplo, você paga o imposto da sua casa que você já tem. Você paga o imposto do seu trabalho, você está trabalhando e você recebe o seu salário, daquele salário você paga o seu imposto. Então você está pagando imposto porque você trabalhou. Isso quer dizer que você tem dinheiro para pagar aquele imposto. Se você paga o teu imposto antes de gastar qualquer despesa, essa é a melhor coisa que você faz. Pagar o imposto antes de fazer despesas, porque o imposto, na verdade, não é um dinheiro seu. É um dinheiro do Estado, então você precisa pagar aquele imposto. Tudo bem que é para os nossos benefícios, mas é um dinheiro que você tem que separar primeiro. Você tem que pagar primeiro o imposto. O que tinha acontecido aqui com Israel? Eles não tinham mais produção, mas eles ainda tinham impostos. Eles não tinham mais trabalho, de onde eles tirariam seu sustento e seus impostos, mas eles ainda tinham impostos. Eles não tinham mais terra, porque as suas casas, seus terrenos, suas plantações seus bens estavam todos hipotecados. O que é hipoteca? Você sabe o que é hipoteca? Hipoteca é quando você pega um empréstimo e você dá um bem como garantia. Por exemplo, você pega 100 mil reais e você dá a sua casa como hipoteca, ou seja, sua casa é garantia. Você está dizendo para o banco: se eu não pagar esse dinheiro, você pode tomar a minha casa como garantia. Então, irmãos, eles estavam num ponto que eles estavam pegando dinheiro para pagar os seus impostos, porque eles não tinham mais nada. Não tinham mais nada. De onde eles estavam tirando esse dinheiro emprestado? Está escrito dos próprios judeus, lá no versículo 1. Dos próprios judeus. Os judeus ricos estavam ficando cada vez mais ricos porque estavam emprestando dinheiro para os judeus pobres. Os judeus pobres não conseguiam pagar os seus empréstimos, e aí os judeus ricos tomavam suas propriedades, tomavam suas plantações, tomavam seus filhos, os filhos daquelas pessoas, para tornarem escravos, até que a pessoa não tenha mais nada. Qual que é o problema que tem nisso? O primeiro problema é um problema legal. Era proibido pela lei mosaica de se emprestar dinheiro com juros exorbitantes. Era proibido. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, escravidão proibida. Eles não podiam fazer os seus escravos, não podiam fazer. E eles estavam fazendo os próprios judeus escravos. Então, imagine o que estava na cabeça de Neemias e do povo de Israel. Nós saímos de um exílio do qual não éramos escravos, para ser escravos dos nossos próprios irmãos quando estamos em liberdade. Você consegue entender esse confronto social que estava acontecendo? Junto com isso, os ricos judeus, eles estavam criando um sistema que ia destruir o país de novo. Por quê? Porque se você não tem para quem ofertar o que você produz, você não tem como vender. Se você não tem como vender, você é um rico no presente, mas um pobre no futuro. Está entendendo? Vou explicar mais minuciosamente. Se os judeus ricos
estavam tomando tudo, dinheiro, filhos, propriedades, produções dos judeus pobres, quem ia comprar da mão deles? Ninguém. Ia chegar um momento que o Estado de Israel ia entrar em colapso, porque ninguém ia ter dinheiro para comprar, e os ricos iam ter muita coisa para vender, muita oferta, mas nenhuma demanda. Por que nenhuma demanda? Porque ninguém tinha dinheiro para comprar. Seria igual um supermercado ter muita comida dentro, mas ninguém ter dinheiro para comprar. O que ia acontecer com o supermercado? Ele ia quebrar, porque ele ia ficar devendo alguém, o fornecedor. Então era o milionário, dono do supermercado, que é o milionário do presente, que ia se tornar o miserável no futuro, porque ele não ia ter que vender para ninguém. Neemias então chama esse pessoal e ele diz no versículo 6, lê comigo: ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Primeiro aspecto, intolerância da parte de Neemias. Ele foi intolerante com a maldade que estava sendo feita contra os outros judeus. Irmãos, nós precisamos ser intolerantes com o pecado, irritados com o pecado. Nós precisamos ser irritados com a desonestidade, com a injustiça. Nós precisamos ser. A gente não pode ver uma injustiça acontecer e deixar com que ela permaneça acontecendo. Nós precisamos agir. Amém? Precisamos agir. Só que Neemias, ele tinha várias opções de ação. Ele poderia partir para a violência, mas esse não era o aspecto dele, porque ele era um cara dado à oração. Ou ele poderia partir para o confronto santo. Como é que se faz um confronto santo? Versículo 7. Depois de ter considerado comigo, ou seja, ele pensou bastante, ele orou, ele raciocinou, ele calculou, ele pensou muito sobre o que falar e o que fazer, o que estava errado. Ele disse: repreendi, o texto continua dizendo no verso 7, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse. Por que essas duas classes, nobres e magistrados? Porque os nobres, eles eram os empresários, os homens ricos, que estavam muito mais ricos, só que era uma riqueza que não era uma riqueza proveniente do capitalismo, que é a boa riqueza. Qual que é a boa riqueza do capitalismo? É quando você produz para vender para pessoas. Então você tem um público, você tem clientes para comprar da sua mão, e isso gera um ciclo de riqueza, porque você vende coisas boas, coisas de boa qualidade, serviços bons, serviços excelentes, para fazer a casa e a vida das pessoas melhor. Então você gera um ciclo onde uma sociedade é uma sociedade rica, uma sociedade próspera, uma sociedade bonita. Esses nobres não estavam fazendo isso, eles estavam apenas inchando, porque a mente deles era uma mente de exilados. Uma pessoa que tem uma mente de exilado, ele quer enriquecer para ele ser rico dentro do reino de outra pessoa. Ele não se acha envolvido em um reino. O capitalista cristão, que é praticamente a mesma coisa, as duas coisas, ele se torna um rico. O cristão, ele tem capacidade de se tornar um rico inteligente, porque nós não somos exilados, não temos mente de exilado, nós não queremos ser ricos dentro do reino de alguém. Esse reino onde nós vivemos é o reino do nosso Pai. Então nós queremos enriquecer o reino do nosso Pai, fazer prosperar o reino do nosso Pai, amém? Então a gente trabalha em prol da sociedade, em prol da nação. Esses nobres não estavam fazendo isso, estavam trabalhando para eles. Por quê? Porque eles pensavam o seguinte: poderia vir o dia em que o rei ou o imperador, tanto faz, ficasse muito chateado com a população dos judeus, então ele ia fazer todo mundo quebrar pedra, ia fazer todo mundo passar fome, ia negar comida para todo mundo, ia aumentar os tributos. E o que a mente do nobre exilado pensava?
então eu vou adquirir e vou guardar muito dinheiro, porque no dia que esse dia chegar, ou quando este dia chegar, eu vou ter muito dinheiro para pagar muito imposto, eu vou ter muito dinheiro para comprar muita comida, eu vou ter muito dinheiro para não ficar pobre tão cedo. Essa era a mente dele, ele não pensava na riqueza da nação. Ele era um pobre que apenas tinha muito dinheiro. Entendeu o que eu falei? Ele era um pobre que tinha muito dinheiro. O pobre, irmão, que pega muito dinheiro, sem preparação, sem ter feito como Neemias, pensei muito comigo mesmo, sem um projeto. Irmãos, é melhor que Deus nem dê muito dinheiro a esse tipo de pessoa. Porque quando o dinheiro cai na mão, o que ele faz? Só compra comida. Irmão, a pior coisa que tem é você comprar só comida com seu dinheiro. Eu aprendi a nunca mais gastar todo o meu dinheiro. Eu nunca mais peguei dinheiro para gastar todo. Nunca mais fiz isso. Eu sempre pego dinheiro para fazer esse dinheiro virar mais dinheiro. Eu gasto uma parte, porque eu não sou esse tipo de nobre exilado, né? O nobre exilado que fica só acumulando com medo do rei aumentar os impostos. Não, eu sou um nobre livre, eu sou um nobre do reino, vocês são, nós somos. Então eu pego dinheiro, eu gasto um pouquinho, eu não preciso gastar muito, eu não preciso de muito para viver. Eu gasto um pouquinho e o restante, a maior parte, eu transformo em mais dinheiro. E você pode ter várias maneiras de fazer mais dinheiro: comprar uma coisa, vender, comprar matéria-prima e fabricar. Você pode ser industrial. O que é que o industrial faz? É um cara que fabrica, constrói. Você pode ser industrial, pequenininho, precisa ser como uma Alumar, uma Vale. Você pode ser um pequenininho e depois crescer. Quem sabe teus filhos, teus netos serão muito, muito ricos. Mas você precisa começar isso pelo menos. Você não pode esperar ganhar na loteria. Amém? Então, os magistrados, que classe é essa? É a classe voluntária. Como a gente falou do início, né? Voluntário remunerado. É o cara que não se importa de onde o dinheiro vem. Ele tem dinheiro. Contra isso nós estamos lutando nessa nação. Porque nós temos uma classe que biblicamente é magistrada, digamos assim, que são pessoas que têm salários muito altos, pessoas que ganham muito dinheiro e têm estabilidade. Irmãos, estabilidade é um câncer para o serviço público, porque o cara que é estável no seu trabalho, ele não se preocupa em evoluir, ele não se preocupa em aprender mais. Tudo bem, eu não posso generalizar, porque tem uma minoria, muito minoria mesmo, que se preocupa em aprender, em se desenvolver, em estudar um pouco mais, que são técnicos. Mas, irmãos, eu estou falando de gente que você sabe do que eu estou falando, que quando a gente chega numa repartição pública, o cara nem levanta o rosto para te dar bom dia. Não é verdade? O cara nem levanta o rosto para te dar bom dia. Parece uma tropa, um monte de cavalo que está sentado numa cadeira lá. Por quê? Porque estão ganhando dinheiro, não sabem de onde o dinheiro vem, não se importam com isso. Então, por causa disso, que o resto se dane. Esses magistrados também, biblicamente, também acumulavam bens e dinheiro, com a mesma mente de exilados, com a mente dos exilados. Eu já falei, vou juntar muito, vou guardar muito, vou ter muito guardado, porque se o rei resolver ficar doido e cobrar muito imposto, e vender comida muito cara, e tomar os bens da população para botar tudo na mão do Estado, então eu vou ter muito para poder comprar da mão dele, para pagar o seu imposto. Essa é a mente de um nobre ou magistrado exilado. Vamos continuar lendo o mesmo versículo 7. Lhes disse: sois usurários, ou seja, eles emprestavam com usura, eles viviam pela usura, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. A palavra ajuntamento que nós temos aqui é
kahal, que é a mesma palavra para congregação, que é uma palavra que ela pode ser uma palavra equivalente para igreja no Antigo Testamento. De onde se origina o uso dessa palavra nesse texto? Também na Babilônia começaram as sinagogas. Então muita coisa começou no período da Babilônia. Eu falei agorinha? O Talmud começa, a reunião da Torá organizada como se tem hoje também começa no exílio babilônico, e a sinagoga começa dentro do exílio babilônico, porque os judeus não tinham templo, mas precisavam se reunir e estavam espalhados naquele território dominado pelo Império Babilônico. Nesse momento agora já era persa, mas no Império Babilônico, naquele império todo. Qual a solução que eles encontraram, já que eles não tinham templo? Eles criaram sinagogas para se reunir e ler a Torá em vários lugares onde eles estavam, ok? E quando Neemias diz, convoquei contra eles um grande ajuntamento, e estava dizendo, reunir contra eles uma grande sinagoga, uma grande reunião religiosa, uma grande eclésia. É isso que a gente tem que fazer. Quando nós vermos injustiça, quando nós vemos coisas ruins acontecendo, na verdade é isso que nós fazemos, né? Nós fazemos isso todo primeiro domingo do mês, nós fazemos isso sempre que a gente tem problemas, que o Brasil tem problemas políticos, ou coisas para se resolver. O que a gente precisa fazer? Uma grande reunião eclesiástica, uma grande eclésia, uma reunião de igreja. Para quê, irmãos? Para confrontar no reino do Espírito esses problemas. Porém, se pudermos confrontar pessoalmente, lembra do que a gente falou no domingo da Escola da Família? O confronto, o discurso, o debate, aquele texto de Efésios de Paulo que diz: nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Esse texto é das vias de fato. A nossa luta, o nosso troco de socos é com Satanás, certo? Lembraram disso, né? Nosso troco de socos, a nossa troca de socos, os tapas que a gente tem que sair aí, pontapé, é com Satanás. Então, para cima do diabo a gente cai de pau, beleza? Amém? Agora, contra pessoas, a gente tem que ir com o que é espiritual. O confronto, o debate, a discussão de ideias, o confronto. Você está errado no que você está fazendo. Irmãos, ano político ano que vem. Ano que vem a gente vai ter telefone de deputado no celular. A gente vai ter o WhatsApp de deputado. Ou seja, irmãos, pensa no ano que a gente vai ser famoso, ano que vem. Que os políticos vão nos procurar, vão querer vir na igreja, vão querer se congregar. Ano que vem é ano de político crente. O que a gente faz? É hora da gente confrontar, porque eles vão entrar para ficar 4 anos, ganhando dinheiro que eles não querem nem saber de onde vem, só não quer que seja mexido no dinheiro deles. Então, o que a gente tem que fazer? Confrontá-los, fazer perguntas. O que você vai fazer com as famílias? Se a pauta tal contra as famílias for colocada para discussão, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser seu posicionamento, sua atitude? Irmãos, a igreja precisa fazer isso. Uma sessão de perguntas e respostas, uma sessão de confronto, debate, para que a gente não precise chegar nesse ponto, convocar contra essas pessoas uma grande eclésia. Olha o que acontece lá no final, no versículo 12. Então eles responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então, o que Neemias fez? Olha só o que está escrito. O que ele fez? Versículo 12, capítulo 5 de Neemias: chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Olha a importância, a nossa importância como igreja. Olha a nossa importância como igreja. Irmãos, nós temos essa responsabilidade.
Nós estamos construindo essa nação e nós precisamos, agora como igreja e sempre como igreja, levar as nossas questões sociais, as nossas questões políticas, as nossas questões de desigualdades, questões de pobreza, questões de dificuldade, as nossas reclamações, nós precisamos levar através da igreja ao reino do Espírito, como igreja reunidos. A sua oração individual, dizendo: Senhor, eu estou achando o imposto muito alto, Senhor, eu estou achando não sei o que está errado, eu estou achando que não sei o que está errado. A sua oração individual, ela tem pouca força. Mas quando nós nos reunimos como igreja e nós confrontamos os pecados desses políticos, nós confrontamos a injustiça que a sociedade sofre, que o Brasil sofre, que o bairro sofre, quando nós levamos isso como igreja, aí a gente move uma montanha. Amém? Nós precisamos ser igreja de verdade. Neemias sabia o que era isso, por isso ele confrontou a congregação, porque a congregação podia fazer com que os nobres e magistrados mudassem. Assim como a igreja hoje está decidindo, hoje foi divulgado que Bolsonaro realmente vai indicar um pastor para o Supremo Tribunal Federal. Isso é tremendo. Só que eu já soube que os senadores que vão fazer a sabatina, as perguntas, as respostas e tal, eu já soube que essa será provavelmente a primeira vez que os senadores vão negar um ministro do Supremo. Essa deve ser a primeira vez que os senadores vão brigar contra uma indicação de presidente da República. Nós precisamos nos mover. Nós somos igreja, precisamos nos movimentar. Por que alguém vai ser contra um pastor ser ministro? Tem que estar muito endemoniado. Tem que ser filho de Satanás. Quem se levantar contra a indicação do ministro Mendonça é um endemoniado e precisa ser combatido. Nós precisamos levantar o nosso clamor como igreja, contra quem fizer isso, contra a injustiça, contra o que estão fazendo contra o governo, por exemplo, essa palhaçada de confrontar por confrontar, de ser oposição por ser oposição. Irmãos, não há proposição. A gente precisa orar como igreja, nós precisamos reclamar com o Senhor sobre isso. Se a igreja fizer isso unânime, nós vamos continuar fazendo com que esse país seja mudado, seja reconstruído de verdade. Amém? Nós somos igreja ou não somos igreja. Amém? Eu queria finalizar com isso, queria te convidar a orar, porque a igreja, ela tem uma grande responsabilidade para a construção de uma nação. Passa pela igreja essa responsabilidade. Os nossos pais reformadores, digamos assim, Calvino e Lutero, eles reconstruíram um Ocidente. Eles construíram um Ocidente completamente novo, uma Europa nova, uma nação como os Estados Unidos, baseado em meritocracia. Você plantou, você colhe. Você trabalhou, como Jesus disse, não trabalhou, então também não coma. Se você trabalhou, você come. Se você trabalhou muito, você tem muito. Se você trabalhou pouco, você tem pouco. Se você não trabalhou, você não come. Isso é justiça social de verdade. Quando nós trabalhamos em prol dos nossos irmãos e nós também enriquecemos juntos. Amém? Para finalizar, eu queria que nós orássemos por isso, orássemos pela indicação do André Mendonça, do pastor André Mendonça, orássemos pela nossa nação, para que nós tenhamos justiça de verdade nesse país. Amém? Vamos orar então, feche teus olhos por um instante. Ore como você souber, como você quiser, e peça ao Senhor isso. Talvez a gente já está contextualizado e nós precisamos pedir ao Senhor que justiça seja feita, que nenhuma maldade contra o Brasil seja feita nesses dias.